Mensagens do Evangelho. Emaús, Lucas 24. Quão variadas são as condições da alma em que os discípulos foram encontrados na manhã da ressurreição. Pedro estava desviado, Tomé cético, Maria Madalena desolada e os 2 discípulos, a caminho de Emaús, desapontados. Além disso, é abençoado ver com que habilidade, divina e perfeita graça, o Senhor se adapta a esses variados estados de alma. Ele tem uma palavra restauradora para os desviados, uma palavra reprovadora, mas encorajadora para os incrédulos, uma palavra reconfortante para o desolado e uma palavra inspiradora para tocar o coração e alcançar a consciência dos desapontados. Os 2 discípulos que viajavam para Emaús podem ser descritos como santos desapontados. Como outros crentes, motivados por sua necessidade e atraídos por sua graça, eles foram atraídos por Jesus. Eles haviam visto seus poderosos atos de poder, escutado suas palavras de graça e seguido seu santo caminho de amor. Eles estavam convencidos de que ele era de fato desejado e prometido Messias, e esperavam confiantemente que o jugo romano estava prestes a ser quebrado, e que Israel seria resgatado de todos os seus inimigos pelo seu poder. Mas que nada, os principais sacerdotes e governantes entregaram seu Messias à morte. Em vez de tomar seu trono como Rei dos Reis, ele foi pregado em uma cruz entre 2 malfeitores. Em vez de fazer dos seus inimigos escabelo de seus pés, os seus inimigos haviam pisado o Filho de Deus. Todas as suas esperanças foram rudemente arremessadas ao chão. Eles eram santos profundamente desapontados. O resultado dessa decepção logo se manifesta. Eles voltaram as costas para a pequena companhia de crentes em Jerusalém e, sem hesitação, foram no mesmo dia para seu lar em Emaús. E como esses 2 vagaram em seu caminho, eles raciocinavam entre si. Versículo 15, na versão de John Nelson Darby. E como eles raciocinavam, estavam tristes. Versículo 17. Não existem hoje muitos santos desanimados e desapontados que da mesma forma dão as costas à companhia do povo do Senhor e vagam por um caminho solitário? E como seguem seu caminho solitário, não estão cheios de razões e tristezas? Mas podemos perguntar, qual foi a raiz do desapontamento dos discípulos de Emaús? Isto, eles estavam ocupados com seus próprios pensamentos sobre Cristo, em vez dos pensamentos de Deus. E com mentes possuídas por pensamentos humanos, eles eram incapazes de compreender os pensamentos divinos. Eles eram lentos de coração para crer tudo que os profetas falaram. A descrença estava por trás de sua decepção. A descrença afastou os pés do povo do Senhor. A incredulidade colocou razão em suas línguas, encheu seus corações de tristeza e manteve seus olhos fechados rapidamente para que eles não pudessem discernir o Senhor. E qual foi o pensamento incrédulo que possuía suas mentes? Simplesmente que eles pensaram em trazer Cristo de volta às suas circunstâncias para sua glória temporal e sua facilidade e bênção terrena. Não somos frequentemente como esses discípulos? Não é um pensamento comum para muitos cristãos que Cristo veio ao mundo para torná-lo um lugar melhor e mais feliz? Não tentamos, às vezes, trazer Cristo de volta às nossas circunstâncias para nosso conforto temporal e nossa glória terrena? E com tais pensamentos em nossas mentes, não nos sentimos muito desapontados quando achamos que nossas circunstâncias são difíceis e que a identificação com o povo do Senhor nos coloca na companhia dos pobres e desprezados desse mundo. Isso envolve desprezo e reprovação, e talvez até mesmo perda e sofrimento? No entanto, quão graciosamente o Senhor vai em busca de seus santos errantes e desapontados. Quão abençoada é a maneira que ele restaura e anima esses discípulos tristes e abatidos no caminho de Emaús. Primeiro ele se aproxima e é ele, o mesmo Jesus,
se aproxima. Nenhum mensageiro é enviado para lembrar a sua presença a esses santos errantes. Quando as coisas vão bem com o seu povo, anjos, apóstolos, profetas e outros podem realizar seus pedidos, assim como sabemos em muitas belas cenas registradas na palavra. Mas se há uma ovelha errante, abatida e desapontada, eis que o próprio Jesus se aproximará para restaurar. Há um trabalho a ser feito entre um santo errante e o próprio Jesus, com o qual nenhum estranho pode interferir. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Conta a mesma história abençoada de uma entrevista secreta e pessoal entre um desviado de coração partido e o próprio Jesus. Quão diferente, infelizmente, é a maneira que costumamos levar um ao outro. Um irmão se afasta de nós, somos capazes de nos afastar dele. Mas no dia em que os santos de Emaús se afastaram, o próprio Jesus se aproximou. Que Salvador! Quando estávamos longe, ele chegou perto, e quando nos afastamos, ele se aproxima. Tendo se aproximado, quão graciosa é a sua maneira! Ele manifesta para nós tudo o que está em nossos corações. Com sabedoria divina e ternura infinita, ele tirou todas as dificuldades dos dois discípulos e revelou a raiz da incredulidade que estava por trás da decepção. Eles eram lentos para crer. Mas ele não para aí, pois manifestar o que está em nossos corações, por mais importante que seja no trabalho de restauração, não é o suficiente para restaurar. De fato, precisamos de verdadeiros pensamentos de nossos corações para aprendermos como caminhamos para um caminho errado. Mas devemos ter verdadeiros pensamentos de seu coração para que nossos pés sejam restaurados para o caminho correto. E é assim que o Senhor faz com os dois discípulos. Tendo exposto tudo que estava em seus corações, ele revela tudo que está em seu coração. E revelar o que está em seu coração transforma corações lentos em corações ardentes. Verso 25 e verso 32 da versão de John Nelson Darby. Ele inflama seus corações com amor a si mesmo, revelando o amor que está em seu coração. Para revelar o amor do seu coração, ele explica o que dele se achava em todas as Escrituras. E como ele expõe, ele passa diante deles a comovente história de seus sofrimentos e suas glórias. Verso 26. Os discípulos, com os seus pobres pensamentos humanos, teriam poupado os seus sofrimentos e assim retirariam suas glórias. Sabemos que ele precisa sofrer para entrar na sua glória. O que em todas as Escrituras dizem respeito de si mesmo toca o coração, assim como os sofrimentos e as glórias de Cristo. E quando encontramos os sofrimentos, não estamos longe das glórias. O Salmo 22 fala de seus sofrimentos, o Salmo 24 das suas glórias. Mais uma vez, a história dos sofrimentos é retomada no Salmo 69, seguido pelas glórias no Salmo 72. Assim também os sofrimentos de Cristo no Salmo 109 são seguidos pelas glórias de Cristo no Salmo 110. Quando olhamos para os seus sofrimentos e para as suas glórias, nossos corações podem queimar quando pensamos no amor que o levou à cruz para nos conduzir à glória. Os dois discípulos estavam pensando nas coisas que dizem respeito a si mesmos. O Senhor os guia para as coisas referentes a si mesmo. Seu desejo era trazer Cristo às circunstâncias deles. Ele os guiaria para os seus e o conheceriam como o ressuscitado fora desse presente mundo mau. O Senhor expôs seus corações e revelou seu coração. Mas para quê? Claramente para levá-los a desejar sua companhia acima de tudo. Agora ele os testará para ver se o fim do Senhor foi alcançado. Então veio a hora de chegar à aldeia, para onde eles foram, e ele fez como quem ia para mais longe. Ele havia se aproximado para conquistar seus corações. Ele agora se afastará para conduzir seus corações em grande desejo por ele. E muito abençoadamente eles responderam ao teste do Senhor. Eles o constrangeram, dizendo: "Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia."
ele quer eles, tendo suportado os sofrimentos da cruz para possuí-los. Mas o Senhor lidou com eles de tal maneira que finalmente eles o querem. Podemos dizer que ao aprender sobre o mal em nossos corações, na presença do amor de seu coração, desejamos sua companhia acima de tudo? Busque em todo o comprimento e largura do grande universo de Deus, onde encontrará outro que me conhece por dentro e por fora, e ainda assim me ama. Isto é o que nos torna mais à vontade na sua presença do que na presença do mais próximo e mais querido na terra. E tal é seu amor que podemos ter tanto de Cristo e sua companhia quanto desejamos. Deste modo, os discípulos descobriram quando constrangeram, e o Senhor gosta de ser constrangido, pois não lemos que ele entrou para ficar com eles? Assim, finalmente, o Senhor vem por um breve momento às circunstâncias deles, mas apenas para conduzi-los de suas circunstâncias para as suas. Por ter se feito conhecido, ele desaparece da vista deles. Quão tocante também o modo pelo qual ele se faz conhecido. Ele tomou o pão, o abençoou e partiu-o, e deu a eles. Não recordaria imediatamente aquela outra cena, quando no cenáculo ele, tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Todo o ato proclamou quem ele era e recordou o seu amor. Não é de admirar que seus olhos foram abertos e eles o conheceram. Sim, mas como eles o conheceram? Não como nos dias anteriores à cruz, em suas circunstâncias, mas como aquele que morreu, mas está vivo para todo sempre. Imediatamente, ele desaparece da vista deles. Pois se o conhecermos como o ressuscitado, só pode ser pela fé enquanto ainda estamos nessa cena. A decepção que havia possuído os discípulos quando eles o perderam na terra foi transformada para deleitar-se quando o encontraram em ressurreição. O resultado imediato é que eles são lembrados de suas andanças. Apesar de terem percorrido 10 ou 12 quilômetros, e embora o dia tenha passado e a noite descido, eles imediatamente voltam seus passos em seu sincero desejo de se juntar à pequena companhia do povo do Senhor reunido em Jerusalém. E tendo chegado à sua companhia, encontram, para seu grande deleite, a companhia do ressuscitado, e a sua companhia não há lugar para corações insatisfeitos ou decepcionados. Lá, todas as razões e toda a tristeza dão lugar à admiração, adoração e grande alegria. Verso 41 e verso 52.